Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de saia. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que é um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente vai usar a malha Dior, lá da Entre Malhas. Essa malha ela é um pouquinho mais estruturada, ela é mais grossinha, né? Bem pro inverno agora. Então ela vai dar mais estrutura para nossa saia. Esse modelo que a gente vai fazer, ela tem um leve evasê, tá? Que é até mesmo porque a gente vai fazer preguinhas aqui em cima, a gente vai fazer a prega fêmea, mas poderia também fazer um outro modelo de prega, uma prega macho também, o que vocês se adaptam melhor, tá? Mas a gente vai fazer ela com a prega fêmea, com um cos fininho aqui. É um modelo bem básico, tá, gurias? Que só vai dar o detalhe mesmo as preguinhas. E porque ele vai ter um zíper invisível nas costas. Porque esse próprio tecido, né, já dá o charme ali pra peça. Esse tecido, ele tá em xadrez e com mais aquele estampa que é bem alta agora no inverno, a pé de galinha, né, que a gente fala, que é uma estampa bem alta e tá com uns tons de cinza também. Ficou lindo esse modelo e depois já fica de dica para vocês, na próxima live a gente vai confeccionar um blazer para fazer o conjunto com essa saia também. Então, como o tecido é um pouco mais estruturado, uma lãzinha, né, mais grossinho, fica ótimo para esse modelo que a gente quer mais evasê, que assim ele fica um pouquinho mais armadinho também. Esse tecido, ele tem um leve elastano na largura, né? Na altura não tem elastano. E vocês podem usar também para fazer calças, os blazer, macacão, né? Até mesmo o vestido também. Mas lembrando que ele tem um leve elastano, só para dar um conforto ali pra gente, né? Mas não chega a ficar aquela peça mega justinha, né? Porque senão ele não vai modelar tanto, por ele não ter tanta elasticidade. Então, bora pro nosso passo a passo? Aqui, meninas, a gente vai começar fazendo a nossa modelagem básica de saia. Então, a gente cortou o papel aqui, o comprimento da nossa saia, mais uns 10 centímetros sempre. Sempre o comprimento da peça, mais 10 que vocês precisam ter de papel em casa, tá? Então, ali, primeiro eu fiz a minha linha imaginária, que seria a minha linha da cintura. Depois botei comprimento e ali já a altura do quadril também, né? Que é PMG. Tudo aquelas regrinhas básicas que a gente tem lá dentro da comunidade, né? Pra criar a base do nosso corpo ali primeiro, tá? Então, eu sempre tô fazendo a metade do nosso corpo ali, porque o outro lado é espelhado. Então, eu dividi cintura por 4, quadril por 4, né? Já fiz a alteração ali, aumentando um pouquinho na lateral, posso aumentar até uns 5, 6 centímetros ali pro lado, pra ele fazer um evasê, né? Vou ligar aquela minha cintura, eu já coloquei também com uns 3 da pence, porque eu vou fazer uma pencezinha nas costas, mas na frente vai ter uma preguinha. Então ali eu tô vendo quanto que eu quero de profundidade daquela preguinha. Se eu quero que ela fique bem de levezinho ou não, que ela apareça bastante. Como eu quero que ela apareça bastante, eu vou aumentar mais ele, tá? Então, para fazer essa parte de baixo ali, para não ficar reto, criando uns bicos embaixo, a gente vai subir 1,5 ali embaixo, para ele dar uma levantadinha nas laterais, para não criar pico na lateral. Ali eu tô fazendo a minha pence, que eu achei o meio da minha cintura, fui um meio para cada lado e fiz a regrinha da pence também, eu desci 9 para mim ali, de 9 a 10 centímetros, para fazer aquela pencezinha. Mas na frente eu não vou fazer a pence, eu vou fazer a prega. Então, na parte das costas, eu vou deixar com os 3 da pence e ligando aqueles 5 a 6 centímetros ali. E na parte da frente, eu vou aumentar 10 centímetros a mais do tamanho da minha cintura. Por que isso, tá? Porque eu vou fazer cada preguinha da fêmea com 5 centímetros para ela dar bastante profundidade ali, para ela ficar bem marcada ali na frente, que ela fique bem marcadinha. Então, isso tudo vai influenciar lá embaixo também. Como lá embaixo eu saí uns 3 centímetros pro das costas, ou de 5 a 6 também, eu posso sair até de 5 a 6 ali, pra ele dar um leve evasê, tá? Eu não quero ela muito solta ali embaixo, só pra ela dar uma soltadinha ali embaixo. Então, eu vou sair um pouquinho mais na frente, porque pra ela acompanhar. Como eu saí 10 centímetros a mais da minha cintura ali, tô formando a minha preguinha de 2,5 cada uma para ver como que ficaria na saia.
Se eu botasse só os 10 centímetros e ligasse, ele ia ficar muito reto, né? Então eu saí um pouquinho a mais, ainda uns 3 centímetros a mais ali para ligar naqueles 10, para ele ficar um pouquinho mais soltinha ali, para ele dar um ângulo do evasê mesmo, ela não ficar reta ali na parte da frente, né? Então, fiz a minha pence ali, já fiz as minhas preguinhas. Agora eu vou fazer também o meu cos da minha saia. O cos, ele vai ser a mesma coisa para os dois, né? Então, eu vou fazer um cos de uns 4 centímetros ali, vou fazer um cos bem fininho. As minhas costas, ela é toda com a pencezinha, com aquele recorte ali, né? E agora eu tô pintando toda a minha parte da frente também, que ela é maior, ó, vocês repararam que ela ficou maior ali na parte da cintura, porque tem mais pregas, e ficou maior também ali embaixo para dar uma acompanhada com a parte de cima, né? Então ele ficou 10 centímetros a mais daquelas da meu tamanho da cintura dividido por 4, que assim quando eu faço a preguinha ele volta do tamanho da minha cintura. Então eu fiz ele ali, mas eu não vou fazer ela com revel, eu decidi fazer ela com cos. Então eu vou descer ali de uns 3 a 4 centímetros, que eu quero fazer um cos fininho. Então desci ele ali e vou fazer retinho aquela parte, porém o meu cos ele não tem pence, então ele tem que ficar exatamente o tamanho da minha cintura. Aquele a mais ali na parte de baixo vai ser para preguinho e para as pencezinhas, mas aquela parte de cima ali vai ser o meu cos. Então ele vai ficar só o tamanho da cintura mesmo, sem os 3 da pence que tem ali nas costas, ó. E depois eu vou fazer dobra dele, né, tanto para ir para o outro lado, quanto para ir para dentro também, ou posso fazer com costura na parte de cima também. Então a gente vai separar agora esses moldes. Primeiro eu vou cortar só o meu risco de fora primeiro, toda a volta do meu risco de fora. Ali eu vou deixar a frente e costas juntos, que eles são muito parecidos, né, dá pra gente dobrar. Só vou separar o meu cos ali, que ele é um pouquinho menor, e cortar ali a minha pencezinha para mim riscar ela no meu tecido. Quando eu fazer a pencezinha, o cos vai se encaixar. E quando eu fizer aquelas preguinhas, que vai formar uma prega de 10 centímetros ao total, ela vai se encaixar lá na minha parte da frente, que é o maior ali. Então, a frente vai ter dobra, as costas a gente vai fazer com corte, porque a gente vai botar um zíper invisível ali atrás. Então, só anota o que é frente, o que é costas, né? Pra você anotar o sentido do tecido, quantas vezes cada um, né? Tudo isso pra mim ter noções ali. E agora a gente já vai pro tecido, vamos cortar esse nosso tecido. Esse tecido tem bastante, tá, gurias? Tem aqui 2,5 metros, porque a gente vai usar lá pro nosso blazer depois, que a gente vai fazer um conjunto combinando com essa saia, né? Mas para essa live a gente vai usar uma média uns 70 centímetros. Quem quiser fazer uma saia vai usar em média uns 70 centímetros, tá? Para fazer essa sainha. O que a gente tem que cuidar? Essas listras deles para se encaixar. Então ali eu tô cuidando para todas elas se encaixarem, deixando o tecido bem alinhadinho, né? Eu posso até dobrar mais ele lá no início, ó, vem desde lá do início, encaixando aquelas listrinhas ali. Que isso é que é uma peça bem cortada, né? Que a gente fala cuidar muito isso no corte para as listras se encontrarem, para não ficar tudo desencaixado, que assim quando se encontrar aqui na lateral vai ficar tudo as listrinhas bem certinho, né? Então é todo esse cuidado que a gente tem que ter ali na hora do corte. Então a gente botou orelha com a outra orelha do outro lado, né? Que a gente tá usando toda a largura do tecido ali para usar também a largura da nossa saia. Que esse tecido ele estica um pouquinho na lateral. Então, ali que vai ficar com o corte na parte da orelha que tá aberto o meu tecido, eu vou dobrar o meu molde, que era aquela parte mais curta que é as minhas costas. Porque as minhas costas não avança tanto, porque é só uma pencezinha. Na da frente que avança mais, porque tem aquela profundidade daquelas pregas da frente. Então, eu vou riscar primeiro na volta. Esse riscador, tá? Ele é um pozinho de giz que a gente pode botar talco dentro também tem o link aqui embaixo, tá? Pra vocês adquirirem. Vão riscar bem ele é com pozinho, eu gosto bastante de usar ele. Ou as lasquinhas de sabonete também serve bastante pra esse tipo de tecido aqui, porque ele é bem firmezinho, tá? Então, risquei ele ali toda a volta, cuidei a listrinha aqui onde ele começou na parte de baixo, porque eu vou cuidar a mesma listrinha pra encaixar na parte de baixo também da minha frente. Porém, a frente eu vou abrir o meu molde agora, porque ele vai ser mais largo, e eu não vou riscar aquela pence, porque aquela pence é só para as costas, na frente vai ser a preguinha.
Risquei ali toda a volta dele, vou marcar o sentido também, se caso eu me perder, porque tá bem parecido, como tem bastante pregas na parte de cima, né? Eu posso usar o meu cos ali no sentido ao contrário, ó, gurias, botar o meu molde ali e fazer ele no sentido ao contrário, tá? Isso se for um tecido listrado, ia ficar bem legal, porque assim eu não preciso também me preocupar em encontrar estas listras. Eu vou fazer ele um jogo das listras, né? Fazer ele daí na horizontal e a saia na vertical. Acho que ia ficar bem legal. Mas esse é tanto faz, porque ele é muito parecido, né? A gente inverter ele fica muito parecido. Então a gente vai usar no mesmo sentido dele, até por causa do elastano, né? Na lateral, para ter maior conforto ali na cintura. Risquei na volta ali ele e vou tombar ele para o outro lado, porque tem que ser o interno e o externo do nosso cos. E cuidar a mesma listra que eu usei lá, ó, vou mirar ela ali também para ficar na volta da frente também. Porém, a frente eu vou deixar ela bem na dobra, porque a frente não tem corte, só nas costas, porque a gente vai botar o zíper. Vou dobrar de novo aquele cos ali e riscar ele novamente. Lembrando que o nosso molde ele tá sem costura, então agora eu vou acrescentar. Posso acrescentar as nossas bainhas de média de 2 a 3 centímetros. Posso acrescentar também aquele já 1 centímetro na volta. Tudo é prática, tá, gurias? Quando já tem mais prática, eu já vou cortando tudo com 1 centímetro maior ali na volta. Mas se achar, pode riscar já ele com 1 centímetro também na volta para garantir. Eu sempre procuro fazer os meus moldes para mim ali sem costura e na hora de for cortar o tecido, eu corto com aquele 1 centímetro maior na volta, tá? Cuidando sempre da elasticidade do tecido, tudo, cortando com 1 centímetro maior. Ali eu cortei as costas, lembrando que a nossa pence a gente não corta, né? A parte das costas eu vou até tirar aquele 1 centímetro a mais de costura, porque eu não vou usar, vou botar um zíper ali, mas eu cortei ele fora ali, até para dar um ajustezinho a mais na nossa peça, porque como ele tem um leve elastano, né, assim ele já dá um ajustezinho, já que a gente não fez nada de ajuste de vestibilidade ali no nosso molde. Agora eu tô cortando o meu cos todo com 1 centímetro maior na volta. A pence, lembrando que a gente não vai cortar, a gente só deu um piquezinho ali pra encaixar ele, né, pra ele não sair do lugar, marcar até do outro lado também. E agora eu vou cortar a minha frente também. A frente, eu vou cortando ali a minha bainha, vou aumentar aquele 1 centímetro na lateral e vou aumentar também 1 centímetro na parte de cima, que é tudo na nossa margem de costura. A parte do cos também eu tô colocando todo com 1 centímetro maior dele, ali os 70 centímetros só que a gente vai usar. Para fazer esse modelo de saia. O cos tô cortando todo com 1 centímetro maior, mas a parte da frente ali do cos fica na dobra, então não precisa de margem de costura, né? E assim eu vou colocar minhas preguinhas ali depois. Assim já tá todo cortadinho as nossas peças, ó, tudo formando depois a prega e a pence. Posso marcar ali também onde que vai a minha preguinha, né? Cada tamanho da preguinha, onde ela começa, ou o meio dela e onde ela termina, que ela se encaixe bem no nosso cos. E assim vai dar exato a medida ali e a gente marcando ela para ter os dois lados iguais. Para quando chegar na nossa máquina lá, tá já encaixadinho tudo. E agora encaixar aqueles piquezinhos ali para formar a nossa preguinha. Então assim ele já se encaixa no nosso cos. Depois de cortado todas as nossas pecinhas ali, cos da frente, das costas, centro da frente da saia e as costas, a gente vai usar a entretela de malha, tá? Tem lá na Entremalhas também, tá? Ali eu aproveitei um pedaço que eu já tinha, então tô encaixando eles ali bem na dobra do meu tecido e vou cortar ele todo na volta, exatamente a medida do meu cos, tá? Porque essa entretela a gente vai forrar todo ele, até para dar uma estrutura maior ali no nosso cos. Apesar de já ser um tecido firmezinho, né? Mas o cos a gente gosta que dá uma estrutura a mais ali nele. Então, só cortei eles para separar, frente e costas ali. E o das costas que ele é cortado no meio. Da frente que ele é na dobra, a gente deixa ele assim mesmo, tá? Vou emparelhar ele, porque ele dá uma dançadinha, esse tecido é mais fininho, né, entretela. Como ele é um tecido termocolante, a gente vai passar ele agora no ferro, sempre colar ele no nosso avesso do nosso tecido ali,
Tô colocando ele bem em cima e a entretela de malha a gente vai dando umas leves pressionadas com o ferro ali pra ela grudar bem, né? Passar bem ele, não é só passar o ferro ali, ele vai grudar, né? Tem que dar uma esperadinha pra ele dar uma esquentadinha ali e pressionando ela também. Cuidar pra não criar rugas nele, não criar bolhas, né? Pra ele ficar bem certinho. Ele acaba dando uma cedida ali, às vezes, então a gente corta aquela entretelas que estão a mais do nosso cos, porque facilita muito pra gente lá na hora de costurar, tá? Senão quando vocês às vezes estão achando que estão pegando tecido e tá pegando mais, é aquela entretela mesmo, né? Então cortem sempre essas rebarbinhas antes de passar lá pra máquina, para facilitar a vida de vocês, né? Não acabar pegando muito na beiradinha quando a gente costurar ali, tá? Só emparelhar mesmo ele para ele ficar exatamente do tamanho do nosso cos. Feito isso, a gente vai começar na overlock, tá? Eu tô usando aqui uma overlock 4 fios, mas poderia usar uma overlock 3 fios também, tá? Vai usar 2 linhas de over e 2 linhas de reta. Sei que tem gente que usa tudo linha reta, né? Eu procuro sempre usar 2 de over e 2 de reta. As que vão na agulha é igual a nossa linha lá que a gente usa na máquina reta. As outras duas que vão por baixo, eu costumo usar sempre a de overlock, porque eu acho que ela dá mais elasticidade também, apesar desse não ser um tecido com tanto elastano, né? Então a gente sempre vai cortar a linha rente ao rolo, dar aquele nozinho para puxar aquelas linhas ali, para não ter que refazer aquele labirinto ali dela, né? Que é aos pouquinhos. Isso também tem lá dentro da nossa comunidade, tá, gurias? Qual máquina vocês escolherem, como passarem na máquina, isso tudo tem lá dentro também, tá? Agora colocando na agulha, sempre com a pinça ali a gente vai colocar na agulha e assim já está pronta pra gente costurar. Vamos começar a passar a costura no centro das costas, naquele corte ali, e na parte de cima e de baixo do cos das costas. No nosso cos da frente, a gente vai passar só em cima e embaixo, naquelas partes mais compridas ali. Nas laterais a gente não precisa passar porque vai ficar embutido, né? Que é aquele Vzinho ali que fica, né? Que é pra dar aquele ajustezinho na cintura. Vamos pegar uma parte da parte das costas ali, que eles estão separados, porque vai ter o zíper atrás. E vamos passar só a overlock nas duas laterais e na parte de baixo. Na parte de cima não precisa, porque vai ficar embutido ali no costa. Então a gente tá passando overlock, gurias, só pra fazer um acabamento, para o acabamento ficar mais bonitinho, né? Mas não precisaria, quem não tem overlock pode fazer essa peça também, porque esse tecido ele não desfia, né? E a gente vai fechar ele todo na máquina reta. E o que precisaria mais que desfia seria o nosso cos que tá com a entretela, mas daí também dá pra gente fazer um zigue-zague ali na volta, né? Quem não tem a overlock, tá? Então, na parte da frente fiz a mesma coisa, nas laterais e na parte de baixo. E agora a gente vai usar a máquina reta doméstica. É tranquilo de usar a reta doméstica nesse tecido, apesar dele ser uma malha, porque ele estica, né? Como ele é mais grosso, ele acaba que o tecido não falha ali o ponto, né? Isso tudo, como encher a linha, como passar a linha na máquina, isso tudo tem lá dentro da nossa comunidade também, tá, gurias? Então, vamos colocar a linha ali, sempre que ela começa lá de cima, vai lá embaixo, faz a volta lá em cima e volta de novo pra gente colocar na agulha, né? Isso tudo também tem máquinas que tem o passo a passo, né? Tudo vai depender de cada máquina, mas ela sempre faz esse labirinto, desce, sobe, desce de novo. Então, a gente vai começar pelo nosso cos, unindo direito com direito, o cos da frente com o cos das costas, e vamos acompanhar aquela curva ali, né? A gente estica ele para ficar reto, usando sempre aquela margem de 1 centímetro de costura, tá? A gente já aproveita e corta aquelas linhas ali para não ficar enrolando ali na máquina, né? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, fechando a lateral também, para deixar todo o nosso cos preparado, para depois a gente encaixar na nossa saia. Que o nosso cos ali a gente não fez com costura na parte de cima, né? A gente já fez ele inteiro para depois somente dobrar ele, tá? Agora a gente vai começar pelas nossas costas. Como tem pence nas costas, eu vou juntar aquele piquezinho que a gente tinha feito lá na parte do corte, né? Podem marcar a pence nos dois tecidos, né? Tanto na parte de um lado, que tava como eles são separados, né? Quanto do outro. Ou só com uns piquezinhos ali e marcando a alturinha dele, a gente também já consegue ver exatamente onde começa e onde termina aquela pence, né? Pode riscar ele também para facilitar, se ficar mais fácil para vocês, né? Mas esse eu até risquei com um riscador, mas poderia riscar com um pozinho de giz, né? Mas poderia riscar também com um sabonete que fica mais forte também, aquela marca ali para vocês enxergarem no início, né?
Vou costurar a minha outra pence também, cuidando sempre para elas ficarem na mesma altura, tudo a mesma largura, né? Essas diquinhas da pence também, tudo tem lá dentro da comunidade. A gente treinou a pence lá na nossa sainha também, né? Pra vocês verem que é tudo treino que a gente faz lá nas peças miniatura para agora chegar em peças em tamanhos reais, tá? Agora colocamos, tá as duas costas prontas, né? Dos dois lados, vamos unir elas. Direito com direito e vão fechar o meio das costas, que é a parte mais reta, a parte mais abertinha ali, mais curvadinha, é a do nosso quadril. Então a gente vai costurar ali no centro das costas até um palmo antes de chegar lá no fim, porque depois ali a gente vai encaixar o nosso zíper. Já cortamos tudo pra ficar tudo limpinho, né, pra ficar mais fácil também quando a gente for unir. Agora a gente vai encaixar com a nossa frente. Aquela frente é inteira, então vou botar também direito com direito, cuidar o sentido dela, né? Que aquela parte menor ali é na parte de cima, né? Ele não é reto, né? Ele tem aquele evasê. E vamos fechar as laterais de baixo para cima, sempre de baixo para cima, para ele ficar bem encaixadinho lá na bainha. O certo é vocês encaixarem tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá, gurias? Porque a gente cortou os dois lados iguais, já conferiu tudo, né? Na modelagem, então, é para todo mundo se encaixar. Se tá sobrando um mais que o outro, significa que esticou um lado mais que o outro, né? Como é malha, a gente dá uma conferida, ver se a máquina não falhou o ponto, tudo. Mas foi bem tranquilo costurar com essa malha porque ela é mais grossinha, tá? Só sempre esticando bem no início e no fim. Vocês viram que eu não usei alfinete, eu vou esticando e encaixando na mão ali mesmo, né? Mas quem preferir pode botar os alfinetes de ladinho também e pode passar por cima dele também, tá? Usando aquela margem de 1 centímetro também, já fazendo a limpezinha da nossa peça. E agora a gente vai fazer a preguinha. Vai pegar aquela preguinha, a primeira vai encaixar com o pique do meio, vai tombar, né, ela por cima, e a outra também vai pegar o outro pique e tombar ali com o meio também, que ele vai se formar a nossa prega fêmea. Só passar uma costurinha bem na beiradinha, só para firmar ele, para ele já ficar o formato ali da nossa pence. Que o outro lado ficaria a prega macho, né? Então, se eu quiser fazer a prega macho, eu vou tombar para o outro lado, para trás. Vou empurrar ela para trás, aquele pique com o meio, que vai formar a nossa prega macho. Mas eu vou fazer dos dois lados, então, a preguinha tombando para frente, né? Eles ali tombando o piquezinho, o primeiro piquezinho com o meio. E depois, aquele meio, eu vou pegar o próximo pique e encaixar ali com o meio também, tombando ali por cima. Então, eu tô passando só essa costurinha, só para ela ficar firmezinha ali, já pronta a nossa preguinha, para conseguir colocar o nosso cos ali. Vou desvirar ele para vocês verem como que ficou com a preguinha ali. Depois também a gente passando ajuda bastante, né? Ela vem cá. Quem quiser também pode fechar um pouco aquela preguinha, um pouco, né? Ficar mais fechadinha. Tem gente que não gosta ela muito aberta desde daqui de cima. É modelo, tá, gurias? É formas a gente pode fazer duas preguinhas pequenininhas, tombando pro mesmo lado também, né? O cos aqui, agora a gente vai encaixar ele. Vamos achar o meio do cos, marcar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Eu vou marcar o piquezinho ali no cos. Quanto no meio da nossa saia, juntou lateral com lateral e faz aquele piquezinho pequenininho, né? Sem a gente ser muito generosa. Tudo que vai se encaixar uma coisa na outra, a gente divide por 4. Vai virar a nossa peça do lado avesso, mas vocês vão costurar do lado direito ali da peça, né, por dentro. Botou o direito do cos com o direito da minha peça, afasta uma costurinha para cada lado ali nas laterais para não tombar todo mundo pro mesmo lado, para ele não ficar muito grosso. O pique do meio com o outro pique do meio, né? Para todo mundo se encaixando e fazendo aquela costura de 1 centímetro. Sempre quando a gente vai unir uma coisa na outra, é a costura de 1 centímetro, que é para ela ficar bem reforçada. Se eu costuro muito fininho, quando forçar, vai abrindo, né? Aquela minha costura ali. Aquela da preguinha a gente fez bem fininha, que era para agora ela não aparecer, que essa vai passar por cima dela lá mais abaixo e ela nem vai aparecer, era só para ficar firmezinha e ela já se encaixar do tamanho do nosso cos. Agora a nossa frente, ela ficou exatamente do tamanho do nosso cos. E assim eu vou fazendo todo ele até a outra ponta do nosso cos ali, o cos para cima na máquina, afastando uma costurinha para cada lado. O nosso cos, como ele vai ser dobrado, eu já dobro ele no meio, bem ponta com ponta ali, e vou fazer um piquezinho ali no meio do cos, que é a partir dali que vai começar o nosso zíper depois. Agora a gente vai fazer a limpeza ali na parte de baixo, porque a gente vai fazer a nossa bainha. Então, a bainha, eu vou marcar uma bainha de 3 centímetros, afasto uma costura para cada lado também,
Vou marcar aqueles 3 centímetros e botar os alfinetes de pezinho para mim passar por cima dele, para ser mais fácil de eu fazer aquela bainha, tá? Vou fazer isso tanto no meio das costas quanto nas laterais, sempre afastando uma costura para cada lado para ele não ficar muito grosso, né? Até mesmo porque lá em cima eu afastei uma para cada lado para não retorcer aquela minha costura aqui na lateral do corpo. Quem quiser pode botar mais um alfinete no meio entre eles, tá? Mas no mínimo 4 alfinetes nas laterais, no meio da frente e das costas, né? Pra ficar mais fácil da gente fazer essa bainha. Como esse tecido ele é mais difícil de vincar, só no ferro mesmo, né? Não só passando a mão. A gente vai marcando esse vinco, vai marcando os 3 centímetros ainda, ajudando ali no meio, entre eles, com a fita métrica, ó. Vou marcar entre a lateral do centro do corpo, né? Porque se tem emenda nas costas, começa pela emenda das costas, tá? Comecei lá no centro das costas, vim até a lateral. Cuida para ver se ela não falhou, é tranquilo de fazer mesmo esse tecido, ela não falha. Como ele tem um elastano, a gente tem que dar uma esticadinha na frente e atrás, tanto para ajudar a máquina ali, quanto para ele não falhar aqueles pontos, né? Então, é tensionar as duas mãos ao mesmo tempo. Eu poderia até mesmo fazer com agulha dupla, também iria ficar bonito, tá? E a gente deixou a nossa peça do direito, mas tá costurando no avesso, para ficar mais fácil de vocês fazendo o círculo. E ali no meio entre elas eu vou marcando, conferindo aqueles 3 centímetros, né? Para não diminuir ali a largura da nossa bainha, né? Ela continua toda a mesma largurinha. Quanto mais na beiradinha ali em cima daquela overlock, melhor, porque mais bonito fica o acabamento, não fica sobrando, né? Até elas se encontrarem ali novamente. Vamos dar o retrocesso só no final, porque é círculo, a gente chegou ali de novo, até para não ficar muito grosso. Conseguimos passar por cima de todos os alfinetes, não vamos tirando os alfinetes conforme a gente vai costurando, porque se chega no alfinete e tá criando uma prega, quer dizer que é ali o problema, então a gente vai ter que desmanchar aquele pedaço ali, né? Então tiramos todos os alfinetes, vai cortar ali para fazer todo o acabamento já. E agora só falta a nossa parte do zíper ali para fechar o acabamento do cos, ó. A preguinha ali, quem acha muito aberta, pode passar uma costurinha antes de fechar lá em cima, né? Tem que fazer aquela costurinha dobrando os 5 centímetros, né? Ela, só para até o comprimento que vocês querem fechar. E depois achatar ela ali. Isso é modelo, tá, guris? Primeiro vamos botar o nosso zíper, então, direito do zíper com o direito do tecido. O zíper vai começar, aquele plástico vai começar bem na altura daquele pique do cos que a gente tinha feito. E lembrando sempre de trocar a nossa sapata para sapata de zíper, que serve tanto para o zíper comum quanto para o zíper invisível. Isso tudo tem lá dentro da nossa comunidade também, né? Mostrando bem de pertinho ali também para vocês, né? Como que coloca o zíper. Aqui mais relembrando vocês, né? Como que coloca esse zíper, mas o passo a passo completo, assim, tem tudo lá, bem devagarzinho, tem lá dentro da nossa comunidade, tá? Então, lembrando que essa máquina, ela tem posição de agulha, então a gente mudou ali a posição de agulha também, para conseguir passar aquela costura ali. Feita a costura ali, a gente já viu que ele não ondulou, porque a gente alfinetou. Quando ele ondula na malha, quer dizer que vocês puxaram malha demais, tá? Então tem que deixar ele bem firmezinho. Quem estiver usando uma malha mais fininha, o bom é botar um filetezinho de entretela também para dar uma estrutura naquele tecido ali, para ficar mais fácil também de vocês botarem o zíper e ele não ondular tão fácil, tá? Depois de ter colocado o zíper, eu abri ele e fiz a costurinha rente ao zíper para deixar ele invisível. E agora eu vou marcar o outro lado, direito do zíper com direito do tecido também. Vou cuidar primeiro a gente encontrar se tem recortes, né, que tem aquele recorte do cos ali, começar encaixando ele para quando desvirar não acabar a costura ficando mais para cima ou mais para baixo. E vou alfinetar ele até o fim, ó, cuidar também para não puxar aquela malha ali, para ele não ondular, né, eles têm que ficar no mesmo tamanho. Lembre que a gente vai botar o alfinete agora ao contrário, ele de pezinho, né, a gente vai tirando ele conforme a gente vai chegando. Porém, um zíper a gente colocou ele de cima para baixo, agora o outro zíper a gente vai vir botando ele de baixo para cima. Por que de baixo para cima? Porque a gente sempre tem que pensar que a peça fica para o lado de fora da máquina, não para o lado de dentro da nossa máquina. Até porque ela é uma peça grande, então ela não pode ficar para o lado de dentro, senão vai ficar mais difícil para vocês, né? Cortei ali tudo os fiapinhos, né, para fazer o acabamento agora pra gente dobrar aquele cos ali depois também.
Deu certinho ali, as costuras se encaixaram, mas antes a gente tem que deixar esse zíper invisível. A primeira foi só para firmar o zíper, agora a gente empurra aquele dentinho ali, vai, quanto mais a gente é o zíper ali, mais invisível ele vai ficar. E vamos assim até o final. É normal, tá, gurias? De primeira ele não ficar tão invisível, mas daí vocês passam mais de uma costura, tá? Com a prática, com uma só, vocês já conseguem. Feito ali, a gente pode levantar aquele cursor e passar ali no finalzinho também, porque aquele cursor atrapalhava antes ali, para ele ficar mais invisível. Como esse nosso zíper é mais comprido, a gente vai deixar um dedão mais ou menos ali no final e vai passar a costurinha reta, vai e volta ali umas 2, 3 vezes para fazer o acabamento daquele zíper e corta aquele zíper ali, que a gente pode até passar um isqueiro ali depois para ele não desfiar. Vamos dobrar aquele cos ali bem no pique, que ele vai abraçar o nosso zíper, ó, ele fez um sanduíche do zíper. Vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Vai abraçar aquele cos, ele vai abraçar o zíper, costurando bem rente a ele, porque assim, quando a gente desvira aquele zíper, olha como ele fica embutido ali dentro, não fica nada de sujeira ali na parte do cos, ó. Ele fica todo embutidinho ali dentro. E agora é só a gente segurar aquele nosso cos ali. Eu poderia tombar aquela costura para dentro do cos, se na parte do zíper eu botei ela para cima, como eu botei ela para baixo, eu vou botar ela para baixo também. E a gente vai passar uma costurinha ali por dentro e nem vai aparecer lá do lado de fora. Mas poderia fazer um pespontinho ali do lado de fora. É formas da gente fazer o acabamento, tá, gurias? Eu sempre falo pra vocês, uma peça dá pra gente fazer o acabamento de várias formas. Então é um acabamento que eu achei bonito ali de vocês fazerem e fácil também, tá? Então, botou os alfinetes ali só pra firmar aquele cos com uma parte do cos com o outro, né? Fazendo ele dobradinho ali. Botar o alfinete para ele não dançar. E agora a gente vai costurar bem no meio daquela overlock ali, que é para ele segurar aquele outro que a gente tá dobrando agora, tá? Então, bota os alfinetes no meio da frente, nas laterais ali, entre os dois alfinetes também, botar bastante alfinete nessa parte, tá? Eu falo que alfinete é vício, mas algumas coisas é necessário, tipo cos, porque como é uma peça bem, uma parte bem comprida ali também, senão a gente tem que desmanchar tudo e fazer de novo depois, né? Então vamos passar, não, a gente não vai conseguir chegar bem da ponta, porque o zíper tá pronto ali. Começa um pouquinho depois, dá retrocesso. E a gente tá passando essa costura entre aquela overlock que a gente passou e aquela costura que a gente juntou com o cos com a saia. Então não posso passar abaixo daquela costura ali. Assim eu vou dando sequência, gurias, fazendo todo o cos ali bem no meio entre aquelas duas costuras. E depois vou fazer os acabamentos ali, cortando fiapinha, assim, nosso cos já está pronto. E agora, como eu ainda tô com a minha sapata de zíper, eu vou empurrar a agulha pro outro lado e vou finalizar aquele zíper. Vou empurrar zíper, tecido, todo mundo por um lado só. E assim, 1 centímetro acima de onde acabou o meu zíper, eu vou dar retrocesso e seguir reto até embaixo, até emendar aquela costura. Eu tenho que cuidar para aquela costura ela não entortar, porque se ela entorta, vai criar um biquinho no bumbum. Então tem que deixar ela retinha. Assim a gente já finaliza a nossa peça, já tiramos todos os alfinetes e agora é só passar mesmo no ferro para assentar essas costuras e até mesmo aquela preguinha. E assim finalizamos mais uma live, meninas. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui do lado o QR Code lá da Entre Malhas para vocês adquirirem esses e outros tecidos que eles têm ali pelo site mesmo, vocês conseguem comprar. Ou até mesmo conhecer lá a loja, né, em Novo Hamburgo. E eu vou deixar aqui do lado também o meu QR Code da minha comunidade da costura, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça. Até mesmo hoje aqui a gente aprendeu a botar o zíper, né, nessa saia, então tem um passo a passo certinho lá para vocês, como que bota zíper, como que faz a montagem de uma peça, né? São essas pecinhas miniaturas que a gente tem aqui do lado, que a gente vai fazendo elas para um treino, para quando a gente chegar nas peças em tamanhos reais, ficar mais fácil pra gente. Então por isso a gente começa elas em miniatura e de um tecido mais firme, né, um algodão cru ou um tricoline, para depois passar para as peças em tamanhos reais, que assim a gente começa a lidar com os tipos de tecido, que estica, que escorrega, né, que desfia. Então a gente vai aumentando o nível aos pouquinhos. Hoje esse tecido aqui era bem bom, né, porque ele é bem firmezinho, ainda para quem tá iniciando, tá? Mas nas pecinhas, então, a gente faz zíper comum, zíper invisível, bolso aplicado, bolso lateral, bolso embutido. Então
é tudo que vocês vão precisar depois usar numa peça em tamanho real, como hoje a gente usou aqui o zíper invisível, o detalhe de como aplica o cos, né? Então isso tudo são detalhes que a gente usa depois na peça em tamanho real. É uma base pra gente começar a confeccionar a nossa peça, né? Assim a gente começa a ter um treino também da mão da gente, do pé, né? Que eu falo, a gente corre demais, acaba entortando a costura. Então são tudo guias ali na máquina que a gente vai pegando, tendo esse jeitinho também, aprendendo os nomes, né, que trocar sapato, o que é cada coisa, qual máquina que vocês escolhem também, tem tudo lá dentro também, para quem não tem sua máquina ainda, tem também ajudando na escolha da máquina de vocês, e tem a parte de modelagem também, tá, gurias? Que a parte de modelagem, vocês aprendem a criar o molde do zero, é aprender a tirar as medidas do corpo da pessoa ali, e a criar aquela base no papel, né, que eu digo que é como uma receita de bolo, que é a partir dali que a gente vai criar qualquer modelo. Lá dentro também tem aulas gravadas com moldes disponíveis para vocês baixarem, do molde do PP ao GG. Então na próxima aula trarei um novo modelo, um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!